E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, hoje é a aula de exercícios sobre lentes, beleza? Então vamos lá. O exercício número 1 fala o seguinte, ele é da PUC de São Paulo. Na determinação da altura de um objeto incidente, usa-se uma lente convergente, conforme registrado aqui embaixo, certo? Eu falei que a representação era só poderia fazer só esse risquinho aqui, mas eu resolvi fazer a lente em si, para melhor visualização. Bom, então, de 12 centímetros de distância focal, então o foco 1 e o foco 2 dá 12 centímetros do centro, obtendo uma imagem, vou colocar aqui melhor, uma imagem de 4 centímetros, certo? A imagem. Quando o objeto é colocado a uma distância da lente igual a 2 vezes a distância focal, então a distância do objeto é 2 vezes a distância focal. Tá aqui. 2 vezes a distância focal. A altura do meu objeto é... Beleza. Então vamos lá. Aqui eu coloquei, vocês vão fazer o desenho, né? O eixo, a lente. Coloquei 12 centímetros, mas é só uma representação. Na verdade aqui tem 3 centímetros mais ou menos, certo? Só a fins representativos. Como ele fala que o objeto é colocado a uma distância da lente igual a 2 vezes a distância do foco, então eu vou multiplicar esse aqui, né, no caso vai ficar 6, certo? Então aqui 6 centímetros, e o nosso objeto foi colocado mais ou menos aqui, beleza? Bom, então tá aqui o nosso objeto, né? Não sabemos a altura dele, é o que a gente quer saber. Vamos falar que a altura do nosso objeto é, beleza. Então a gente vai fazer o quê? Vai aplicar as propriedades, né, das lentes quando a gente vai para determinar a imagem do nosso exercício. Então vamos lá. Primeiramente, o que acontece? Vou pegar um raio aqui em cima, se ele vai incidir paralelamente, vou colocar até de outra cor aqui para melhorar o entendimento. Então, se ele vai incidir paralelamente aqui, o que vai acontecer? Vai sair na direção do foco. Beleza, é importante colocar as setinhas da onde saiu, quer dizer, da onde entrou e da onde saiu. Beleza. E outra propriedade, pode escolher aquela que entra no centro de curvatura e passa. Beleza, então mais ou menos o cruzamento deu aqui. Perfeito? Então o que a gente vai fazer? Traçar a nossa imagem aqui. Bom, então essa aqui é a altura da nossa imagem. Beleza? E ele fala que a imagem vale 4 centímetros. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Ele pede para determinar esse O aqui. Mas a gente não sabe, para determinar para determinar a distância da lente até a imagem, a gente vai aplicar uma fórmula que, na verdade, a fórmula é aquela da Lei de Gauss, certo? Lei de Gauss. Isso. Que é aquela que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P, vocês podem chamar de P ou D0, né, que é a distância da nossa imagem, P, que eu falei para melhor, mais 1 sobre P', que é a distância da minha imagem até o espelho. Beleza, então como que vai ficar? Vai ficar... Peraí, deixa eu pegar outra coisa aqui. Então, 1 dividido por 12, né? Que a distância focal aqui é 12. Mais 1 sobre 24, porque como o exercício está falando que fica 2 vezes a distância focal, então 2 vezes 2, 24. Mais 1 sobre P', que a gente não sabe. Então, resolvendo esse exercício, a gente vai colocar o quê? Vamos colocar o 12 para cima. Então, vai ficar 12
eu coloquei só multiplicando assim em cruz e já fazendo o MMC aqui dos números, certo? Mas, melhor para visualização de todo mundo, vamos fazer o MMC junto. Então, vai ficar 1 dividido por 12, né, de novo, igual. Então, vai ficar 24 e tem P', certo? A gente multiplica os dois para achar já o MMC. Então, embaixo vai ficar 24 P'. Em cima, como aqui não tem P', a gente tem que somar o P' aqui. E aqui o 24. Então, a gente encontra o nosso MMC aqui. Fazendo as contas, vai ficar 24 P', que eu passei para cá, multiplicando em cruz, certo? 24 P' vai ser igual a 12 P' mais 24. Beleza? Vai ficar o quê? 24 P' igual a 12 P' mais 12 vezes, 12 vezes 24. É vezes aqui, viu, gente? Vou até colocar um pontinho aqui maior para mostrar. Beleza. Então, não preciso fazer essa conta de multiplicação, vou explicar o porquê. Eu vou passar o 12, como os dois têm o P', para o lado esquerdo da minha equação, certo? Então, vai ficar 24 P' menos 12 P' igual a 12 vezes 24. Então, 24 menos 12 vai dar 12. Então, vai dar 12 P' igual a 12 vezes 24. O 12 vai passar dividindo. O 12 vai passar dividindo aqui embaixo, certo? Então, simplesmente, eu posso cortar esse com esse. E a gente acha que o nosso P', ele é 24 centímetros. Uma coisa legal é que 24 é a mesma distância onde estava o meu objeto, porque ele está do dobro da distância do foco, então ele está a 24 centímetros. Então, voltando para cá, esse objeto aqui, se a gente fosse medir com a régua, ele teria 2 centímetros, a imagem, perdão. E eu fiz o objeto aproximadamente 2 centímetros também. Significa que eles são da mesma altura. Só que, né, por questões matemáticas, a gente prova fazendo as contas aqui, beleza? Então, com esse resultado aqui, a gente vai usar agora para achar o valor do O ali, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Usar a fórmula do aumento linear aqui. Então, vamos usar a fórmula do aumento linear. Então, o I dividido por O, ele vai ser igual a menos P' dividido por P, certo? Só que assim, como esse daqui está do lado deste lado em relação a F1, a gente pode considerar que aqui seria um P', né, de menos 24. Ou você coloca aqui e ele vai cancelar já com esse 24 aqui da frente, beleza? Então, vai ficar aqui o I, que é o tamanho da imagem, que é 4, dividido por O, igual a P', que é menos 24, menos com menos 24, certo? Dividido por P, que P é 24 também, certo? Aqui, eu só coloquei menos por conta, por exemplo, esse aqui está numa distância, né, em relação a este lado. Eu posso falar negativa, porque tá desse lado, a gente considera esse aqui como se fosse a positiva, e depois essa distância aqui a negativa, beleza? Então, dando o positivo ali. Então, voltando aqui nas contas, vai ficar, vou vir para cá, vai ficar 4 dividido por O, aqui é óbvio, gente, não é zero, igual a 24 dividido por 24, que aqui vai dar 1, beleza? Então, o nosso O vai ser O vezes 1, O vezes 1 igual a 4, e o O vai dar 4 centímetros, beleza? Então, 4 centímetros é a altura do meu objeto. Resposta alternativa A,
Beleza? Então, o que a gente fez? A gente aplicou a lei de Gauss, achou P', voltou para cá, fez a fórmula do aumento linear. Beleza? Então, basicamente é isso. Pessoal, só corrigindo o que eu tinha falado anteriormente, eu falei aqui que esse P' podia ser negativo, mas acabei me equivocando, né? Vou até pedir perdão para vocês. Aqui, na verdade, ele é positivo mesmo, certo? Porque eu até mencionei no slide, quando o meu P' ele for real, no caso que está acontecendo aqui, ele vai ser positivo, certo? Então, vou colocar aqui P' real, ele é maior que zero. O que vai ser negativo para igualar essa equação vai ser o meu i, porque o meu i está invertido. E quando o meu i ele for invertido, o valor dele vai ser menor que zero, certo? Então, aqui vai ser negativo o meu i, certo? Então, ele falou que é 4, então menos 4, aí aqui menos 4, certo? Como a fórmula tem um menos aqui na frente, certo? Eu corto os dois menos também, beleza? Para dar positivo. Então, esse é um erro meu do exercício anterior, beleza? Bom, pessoal, vamos agora para o nosso exercício de número 2. E ele fala o seguinte, vamos lá. Um objeto linear vertical está colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente convergente, a uma distância de 8 centímetros dela. Então, quer dizer que o P, que é a distância do meu objeto da minha lente, nada mais é que 8 centímetros. A imagem virtual formada é 3 vezes maior que o objeto. Como a imagem é virtual, o i positivo, lembra? O i é maior que zero, imagem virtual. Virtual, e o i ele é 3O. Beleza? Então, isso daqui, as informações que ele deu. Qual é a distância do focal da lente? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que achar como a gente tem o P, a gente pode seguir pelaquela regra de achar o P' e depois aplicar a lei de Gauss para achar o foco. Então, sugiro fazerem isso. Então, vamos lá. Vamos aplicando a fórmula do aumento, I dividido por O, igual a menos P' sobre P. O I é 3O, certo? Para deixar na mesma incógnita, então fica 3O dividido por O igual a menos 24 dividido por P. Beleza? Corta o O com o O, porque é a mesma incógnita, vai ficar 3. Então, voltando para cá, vai ficar 3P igual a... Opa, estou esquecendo de um detalhe, gente. Aqui não é 24. Esse aqui é o que a gente quer, na verdade, né? P' é o que a gente quer. Perdão. E o P, ele é 8. Ops, senhor, já. Tá louco, né? Deve estar. Então, aqui eu já fiz a simplificação certo? O P' é o que a gente quer. Vou desconsiderar essa linha aqui. Então, vai ficar como? Menos P' igual a 8 vezes 3. Passando esse negativo para cá, para o número, vai ficar que o P' é 8 vezes 3, que é 8, 16, 24. 24 centímetros. Menos, né? Menos 24 centímetros. Beleza, achamos o nosso P'. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar a lei de Gauss, que é aquela. Deixa eu ver se cabe aqui do lado. Cabe. Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Então, para achar o foco, basta substituir os números. Então, vai ficar 1 sobre F igual a 1 sobre 8, mais, só que como tem um menos aqui, menos 1 sobre 24. Então, 1 sobre F vai ser igual ao fator comum de 8 com 24,
Bom, para fazer esse fator comum, ou vocês podem multiplicar um e o outro, né? Que é um tipo de mínimo múltiplo comum. Pode ser 24 vezes 8, que vai dar 192. Aí, posso passar o 24 aqui para cima, certo? Que eu não tenho 24 aqui. E o 8 aqui, que eu também não tenho 8 aqui. Então, vai ficar 1 sobre f é igual a 24 menos 8, que é 16, dividido por 192. Ou seja, vai ficar 16f é igual a 192. Então, fazendo 192 dividido por f, vai ficar, dividido por 16 no caso, o f vai dar, o f ele vai dar 12 centímetros, certo? 12 centímetros. Então, passando o 192 dividido por 16, a gente acha que o f vale 12 centímetros. Então, achamos 12 centímetros, a resposta correta, vendo aqui, é a alternativa B. Beleza? Bom, pessoal, vamos agora para o nosso exercício de número 3. Ele é da VUNESP e é muito legal porque ele é diferente dos outros anteriores que a gente viu. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte: duas lentes delgadas, uma convergente e outra divergente, com distâncias focais respectivamente igual a 1 metro e menos 2 metros, encontram-se justapostas, ou seja, juntas. Um objeto é colocado a 3 metros da lente. A distância entre a imagem e o sistema de lentes, considerando a espessura dispersível, vale. Então, é basicamente qual a distância da imagem que ele quer. Bom, esse aqui é um exercício muito legal, porque ele falou que tem uma lente convergente, e o foco da lente convergente ele me deu, que é 1 metro. Mas ele também me deu o foco da minha lente divergente, que é o foco que é menos 2 metros. Bom, a gente vai aplicar aqui um teorema que a gente viu na aula, que chama-se o teorema da vergência, certo? Então, o que é esse teorema da vergência? Ele fala, né, que a vergência V é igual a 1 sobre F, certo? E vocês lembram lá do significado da vergência? Então, na aula, eu expliquei que ela é chamada como se fosse o grau da nossa lente, certo? Então, como tem um conjunto de lentes aqui, a vergência é como se eu pegasse esses dois conjuntos de lentes e eu quisesse substituir apenas em uma só. Aí, a partir dessa forma, a gente consegue encontrar esse foco aqui para um só foco, onde vai representar as duas lentes aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar uma vergência equivalente, ou seja, uma vergência que vai equivaler tanto para minha lente convergente quanto a minha lente divergente. E ela vai ser a soma da vergência número 1 mais a vergência de número 2. Então, a minha vergência equivalente, vou utilizar essa fórmula aqui, que é 1 sobre F. Então, vai ficar 1 sobre 1, que é o foco da minha lente número 1, mais 1 sobre menos 2, que é o foco da minha lente divergente, certo? Menos 2. Então, a V equivalente vai ser 1 dividido por menos meio. É como se eu pegasse 1 menos 0,25. Perdão, falei menos, é menos só. 1 menos 0,25, que dá 0,25, ou meio. Beleza? Essa aqui é a minha vergência equivalente. Mas a minha vergência equivalente é o que mesmo? É 1 sobre o meu F equivalente, que vai dar 1 sobre 2. Portanto, o meu F equivalente vai dar 2 centímetros. Beleza? Então, a gente achou um foco que vai substituir essas duas outras lentes aqui. E como o foco deu positivo, essas duas lentes, tanto uma divergente quanto uma convergente, uma divergente e uma convergente, vão ser substituídas por uma lente só, que vai ser convergente, porque é o foco positivo. Beleza? Só que aí, então, deixa eu colocar aqui, né? Ela vai ser, a gente vai substituir esse meu sistema por uma lente
por uma lente convergente, onde o foco dela, que é o foco equivalente, vai ser 2 centímetros. Com isso, como ele quer a minha distância da minha imagem até a minha lente, né? A gente vai aplicar nada mais nada menos do que a lei de Gauss, perfeito? Bom, então, vou colocar aqui embaixo, certo? A lei de Gauss é o quê? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Então, ele me deu o meu F, o F a gente achou que é 2, e o P ele falou aqui que é 3 metros. Perfeito? Então, basta substituir os valores aqui. Então, vai ficar 1 dividido por 2 igual a 1 dividido por 3. Aqui é centímetros, perdão, é metro, gente. Como a gente está fazendo unidades, então todos são em metros, não em centímetros. Perdão, agora corrigir. Então, metros menos. Mais, vou colocar em cor diferente só, mais 1 sobre P', que é o que a gente quer saber. Beleza? Então, aplicando o mínimo múltiplo comum desse lado, vai ficar 1 dividido por 2, igual aqui embaixo 3P', e em cima vai ficar P' mais 3. Indo para cá, vai ficar 3P' ali, né? Passou multiplicando em cruz. Aí o 2 vai multiplicar o P', então vai ficar igual já 2P', mais 2 vezes 3, 6. Passa o 2P menos o 3P', né? O 2P' menos 3P' vai ficar 1P' só. Então, o meu P' vai dar 6 metros. Então, essa é a resposta do meu exercício, que é a alternativa E. 6 metros é a distância entre a imagem, a distância entre a imagem e o sistema de lentes que a gente substituiu por uma aqui só. Então, o que foi legal nesse exercício? Que a gente relembrou a fórmula da divergência, que é 1 sobre F. E eu posso substituir um conjunto de duas lentes por um conjunto de uma lente só. Beleza, galera? Bom, galera, vamos para o nosso exercício 4 da FUVEST. Ele fala o seguinte: no esquema estão representados, no esquema, essa figura aqui. Então, o L, que é a lente delgada e convergente, de distância focal igual a 40 centímetros. Então, aqui é o foco 40 centímetros, certo? O espelho E, que não dá para ver, mas esse aqui é o espelho E. Vou colocar aqui E. Certo? O espelho E é perpendicular ao eixo principal da lente L e distante 80 centímetros dela. Então, a distância entre eles, a lente e o espelho, é 80 centímetros. E o objeto O, que é esse objeto aqui, situado a 80 centímetros da lente também. Então, o conjunto formado pela lente L e o espelho E conjugam ao objeto O. Uma imagem final I, certo? Nós vamos projetar uma imagem I. O módulo entre a razão, o módulo, certo? Da razão entre a altura da imagem I e a altura do objeto vai ser igual ao quê? Bom, como a gente está falando de lente, o que a gente tem que ver? Tem uma lente e tem um espelho plano. Quando eu vou fazer a imagem aqui da minha lente, né, não sei onde ela vai ficar, o que a gente tem que ter em mente? Aqui tem um espelho plano. E o espelho plano, a imagem, não vai, quando vai ser projetada nele, não vai alterar nenhuma característica nele, certo? Por quê? Aí, o tamanho da minha imagem vai ser projetada por espelho plano também, já que trata-se de um espelho plano, ele não vai alterar as características do meu objeto, certo? Então, a gente vai usar a fórmula do aumento, certo? Onde eu tenho o I dividido por O, porque ele quer saber a razão entre a minha altura, o I, dividido pelo O. Ela é igual a menos P', menos P dividido por P', certo? Deixa eu só pegar um marca-texto. Ou pode ser, na verdade está certo, é menos P' sobre P. Eu que acabei me confundindo. Então, o que a gente vai fazer? Como ele quer o módulo, ou seja, quando ele fala módulo, é o valor
positivo. Esse negativo passa para cá, então ele só pega o valor positivo, certo? I dividido por O é igual a P' sobre P. Ou seja, módulo, mesmo se o número for negativo, o módulo do meu número de qualquer número negativo é ele, só que positivo. E o módulo do número positivo é ele mesmo, positivo do jeito que ele está. Então, como tava, só tirou esse negativo e passou para cá, e tirou o módulo, então tudo ficou positivo. Beleza? Então, vamos aplicar o quê? A lei de Gauss para a gente achar o valor do nosso P', certo? Por quê? Porque o P a gente tem aqui que é 80 centímetros. Deixa eu colocar aqui em algum lugar. P igual a 80 centímetros. Então, vamos aplicar a lei de Gauss, que ela é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Perfeito? Então, vamos lá. 1 sobre F, certo? 1 sobre o F que é 40, né? Foco ali. Igual a 1 sobre P, que é 80, mais 1 sobre P'. Isso vai dar o quê? 1 dividido por 40, então embaixo vai ficar 80 P', e em cima vai ficar P' mais 80. Voltando aqui, vai ficar passa aqui multiplicando em cruz, certo? Então, vai ficar 80 P', certo? Igual a 40 P' mais 40 vezes 80. Passando esse 40 para cá, negativo, vai ficar 80 P' menos 40 P', que é 40 P'. Então, vai ficar 40 P' é igual a 40 vezes 80. Como eu vou passar dividindo esse 40, né? Eu vou passar dividindo, certo? Eu posso cancelar esse 40 com esse 40 aqui, porque vai dar 1. Perfeito? Então, vai ficar 1 vezes 80, que o P', o meu valor de P', vai ser 80 centímetros. Beleza? Então, voltando à minha relação ali, o módulo do I, do tamanho da minha imagem em relação ao meu objeto, vai ser P', que é 80, dividido por 80, que é o tamanho de P. Logo, isso vai dar 1, que é a nossa resposta. E a resposta correta é a alternativa C. Beleza, galera? Bom, pessoal, vamos para o nosso exercício 5 aqui, que ele é semelhante ao exercício 4 anterior, só que agora ele colocou valores e tem duas opções para a gente calcular. Então, vamos lá. A figura a seguir mostra uma lente convergente, que aqui é a lente, com distância focal de 10 centímetros. Então, aqui está o nosso distância focal de 10 centímetros. E um espelho plano aqui, paralelo à lente. O espelho encontra-se a uma distância de 20 centímetros do vértice da lente. Do outro lado da lente, uma vela de 6 centímetros de altura encontra-se a uma distância de 30 centímetros do vértice da lente. Letra A. Calcule a distância entre a vela e sua imagem formada pelo espelho. E B. Calcule a altura da imagem da vela formada pelo espelho plano. Então, tem que dividir em partes esse exercício. Para ficar um pouco mais visual, vamos fazer traçar os raios, né? Para a gente ver como vai ficar. Então, pegando aquele lá, né? Entra paralelo e sai pelo foco. Então, aqui um raio entrou paralelo, certo? O foco está aqui, então ele vai sair no foco. Então, entrou, saiu. E o outro que passa por centro de curvatura e vai reto. Então, aqui, setinha aqui, setinha aqui. Muito importante a setinha. Então, aqui, onde cruzou, é o tamanho da nossa imagem I, certo? E esse aqui é o tamanho, vou colocar uma imagem I, certo? E está uma distância do espelho. E como é a formação da imagem do espelho? Ora, a gente prolonga esse eixo aqui, né, para cá. Opa, perdão por esse risco ali. E a distância que a gente marcou aqui, é que a minha régua não está mostrando o número, mas essa mesma distância aqui, certo? Tem que ser igual à distância
aqui também. Então, mais ou menos aqui, isso. Então, aqui tá a imagem da minha lente e do meu espelho, com essa distância aqui sendo em comum para as duas, certo? Essa medida é igual a essa medida aqui, que a gente vai descobrir. Então, ele pede, né, para a gente calcular qual que é a distância da vela, né? E a distância entre a vela e sua imagem formada. Então, primeiro de tudo, vamos aplicar a lei de Gauss para achar a distância da minha imagem, certo? Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro a parte A. Então, a parte A está aqui. Então, vamos aplicar a lei de Gauss, que é 1 sobre F igual. Deixa eu ver se está... Acho que está gravando, certo? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é a minha lei de Gauss. Então, o foco da minha lente é um foco de 10 centímetros, certo? Porque está falando no enunciado, então 1 sobre 10, igual 1 sobre P, que é 30 centímetros, que é a distância da minha vela, mais 1 sobre P', que é o que eu quero achar. Então, vai ficar 1 sobre 10 igual 30 P', P' mais 30. Então, não vou fazer esse cálculo aqui, tipo, passo a passo, porque a gente já viu nos outros exercícios, né? Fazer regra de 3 e tal. A gente vai achar que isso daqui, o P', ele é 15 centímetros. Então, esse aqui é o meu P' 15 centímetros. Mas ele não quer P', certo? P' é a distância aqui do meu espelho até a minha imagem. Então, quer dizer que tem essa distância aqui, ó, é 15 centímetros. Como aqui a distância é 20, quer dizer que a minha imagem fica quanto? A 5 centímetros do espelho. E 5 centímetros também é essa outra distância aqui, dentro do espelho. Beleza? Então, 5 centímetros e 5 centímetros. Como ele quer um Dzão grandão, né? Que nada mais é a distância entre a vela e a sua imagem formada pelo espelho. Então, a distância entre a vela e a imagem. Então, vamos contar 30 da distância entre a vela e o espelho, mais 15, que é a distância do espelho até a minha imagem, mais 5, que é a distância da minha imagem até a ponta do espelho, e mais outros 5, que é a mesma distância que do espelho até a minha imagem dentro dentro do espelho plano. Então, fazendo isso, vai ficar 30 com 15, 45, com 5, 50, com 5, 55. Então, 55 centímetros é a distância da vela, né, da imagem, do objeto original, até a minha imagem formada pelo meu espelho plano. Beleza? Então, letra A, ok. A letra B. Calcule a altura da imagem da vela formada pelo espelho. Uma coisa muito importante. Como aqui é um espelho plano, a altura da minha imagem formada pela minha lente vai ser igual à altura formada da imagem formada para o meu espelho plano, certo? Ou seja, esse tamanho aqui vai ser igual a esse tamanho aqui. Então, a gente pode aplicar a lei da ampliação só para essa imagem aqui, já que os objetos, né, no caso o objeto do espelho plano, vai ter o mesmo tamanho do que a imagem. Beleza? Então, a gente vai aplicar a fórmula, né, do aumento. I dividido por O é igual a menos P' sobre P. Como o I está invertido, certo? Minha vela está invertida, ele vai ficar negativo, certo? Vou colocar aqui I menor que zero. Então, vai ficar menos I dividido por O igual a menos P' sobre P. Substituindo os valores, vamos ficar como?
o tamanho o I que a gente quer saber, né? A gente pode cancelar o negativo com o negativo. Então, vai ficar I dividido por 6, que é a altura do meu objeto, igual a P', que não é, que o P' aqui é 15 centímetros, certo? Porque a gente achou aqui 15 centímetros, P', dividido por 30 centímetros. Fazendo essas contas, vai ficar I igual a 15 vezes 6, dividido por 30, certo? 15 vezes 6 vai dar 90. 90 dividido por 30, a gente pode o quê? Corta o 0 com o 0, vai ficar 9 dividido por 3, que é a mesma coisa que 3. Então, 3 centímetros é a altura da minha imagem. Metade da altura do meu objeto original. Beleza? Então, a resposta da letra A, 55 centímetros, e da letra B, 3 centímetros. Beleza? Bom, galera, vamos para o nosso exercício 6 aqui. É um exercício bem legal, também é da FUVEST. E eu trouxe porque é uma proposta diferente, mas é bem interativo. Ele fala o seguinte: um sistema de duas lentes, sendo uma convergente e a outra divergente, ambas com distâncias focais iguais a 8 centímetros, é montado para projetar circuitos luminosos sobre um anteparo. O diâmetro desses círculos pode ser alterado variando-se a posição da lente. Então, aqui está a lente divergente, a lente convergente. Em uma dessas montagens, o feixe de luz, inicialmente de raios paralelos 4 centímetros de diâmetro, incide sobre a lente convergente, aqui como vocês podem ver, separada da divergente por 8 centímetros, atingindo finalmente o anteparo de 8 centímetros adiante da divergente. Nessa montagem específica, os círculos luminosos, né, formados por anteparo, é melhor representado por. Então, aqui a gente tem essas representações. Será que é um ponto? Ou 2 centímetros? 4 centímetros? 6 centímetros? Ou 8 centímetros? Então, vamos lá. Para isso, não precisa fazer cálculo nenhum. Somente analisar a figura e traçar os raios. Uma coisa muito importante são informações que ele dá para a gente. Essa informação inicial no texto, ó, ambas as distâncias focais das duas lentes são 8 centímetros. E o que isso vai ajudar a gente? Que elas são separadas por 8 centímetros as duas. Ou seja, o foco dessa minha lente convergente é justamente aqui. Certo? O foco dessa aqui também é aqui, mas essa aqui não importa. Porque como os raios vão incidir sobre essa superfície, vai importar que aqui vai ser o foco, porque é 8 centímetros de distância. Então, vamos aplicar, para ficar um pouco mais visível, a trajetória dos raios. Então, eu vou pegar um raio aqui da ponta e o outro raio lá da outra ponta. Então, o que vai acontecer? Pelas propriedades, né, se eu entro paralelamente na minha lente, o que vai acontecer? Vai passar pelo foco. E onde é o foco? Exatamente aqui. Mas o que vai acontecer se passar para esse lado aqui? Bom, lembra de uma outra propriedade? Se eu entro sobre o meu centro óptico, o raio vai passar reto. Então, o raio vai sair dessa lente, vai passar no foco, que é o foco da lente convergente. E como entrou na lente divergente pelo centro óptico, ele só vai passar reto, sem desvio algum. Beleza? Então, isso que é uma coisa bem interessante. Então, a gente vem pegar aqui. Certo? Então, passou. Perfeito aqui. Aqui chegou nesse raio meu aqui. Então, vou listar a trajetória dele. Tá saindo, saiu até chegar ali. E pegar esse outro raio, de outra cor aqui, de cima. Vai acontecer a mesma coisa. Vai entrar paralelamente, sair pelo foco e ir reto. E olha, por incrível que pareça, esses dois triângulos aqui são semelhantes. Tá vendo? Há certa semelhança entre eles, certo? Então, a primeira lente, essa aqui convergente, tem distância focal igual a 8 centímetros, certo? Assim, os raios paralelos, que esses aqui, ao eixo principal, vão incidir no centro óptico da segunda lente, que é da divergente aqui. Eles estão incidindo, tá vendo? Os dois.
e por isso não vão sofrer desvio, como observado aqui na nossa montagem, certo? Então, portanto, como não sofreram desvio e tem triângulos semelhantes aqui na altura, essa altura aqui do meu anteparo também vai ser de 4 centímetros, certo? Por quê? Sem fazer conta alguma. O raio, ele veio, está na mesma distância focal, certo? Passou na distância focal, tem essa propriedade que se entrou no centro óptico, vai reto. Então, como entrou desde a bordinha aqui e foi reto, essa distância era para ser exatamente a distância daqui. Ficou para cá e essa daqui ficou para cá com a mesma altura aqui. Portanto, a melhor figura que representa o esquema listado é exatamente a alternativa C, de 4 centímetros de altura. Beleza? Bom, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, vamos terminar com o exercício da VUNESP. Ele fala, um objeto pontiforme se encontra a uma distância P de uma lente convergente ideal, distância focal F dividido por P dividido por 2. Então, aqui já deu a conversão, né? Se ele falou que meu F ele é P dividido por 2, eu também posso falar que meu P é 2F. Beleza? Sem problemas. A imagem desse objeto é projetada nitidamente sobre a tela, disposta perpendicularmente ao eixo principal da lente. Beleza. Fez-se o objeto executar um movimento circular uniforme de raio D, com centro no eixo principal e perpendicular a ele. Damos a velocidade escalar V1 do objeto e V2 da imagem. Então, V1 para o objeto e V2 para a imagem. Qual vai ser essa velocidade deles? Então, primeira coisa nesse estudo, vamos achar como vai ser a proporção do meu objeto, certo? Então, vamos aplicar a lei de Gauss. Então, vai ficar, gosto de fazer com essa cor, 1 dividido por F é 1 dividido por P mais 1 dividido por P'. Substituindo meus valores, o meu F, né? Ele é... Vou deixar em termos de F mesmo, né? 1 dividido por F. Vai ser igual ao P, que é 2F. Deixa eu colocar um F da mesma forma, né? Mais 1 dividido por P'. Fazendo aqui as contas, vai ficar 1 dividido por F é igual P' mais 2F, 2F P'. É aqui 2F vezes P' igual a F P' mais 2F. Então, passando esse daqui 1 para cá, subtraindo, vai ficar que F P' é igual a 2F. Ou, vamos ver se eu cometi algum erro, certo? F P', beleza. Vai ficar F P' mais... Opa, perdão. Aqui é 2F vezes F aqui, certo? Ou F ao quadrado. Então, aqui tem outro F, certo? Então, a gente simplesmente corta esse F com esse F aqui e resultamos que o P' é 2F. Ora, olha que relação legal. O meu P é 2F e o meu P' também é 2F. Então, tanto a minha imagem, quanto o meu objeto, quanto a minha imagem, eles estão à mesma distância da minha lente, certo? Vamos achar agora o aumento. O aumento é menos P' sobre P. Então, vai ficar menos 2F dividido por 2F. Ou seja, menos 1. Beleza? Então, o aumento da minha imagem é menos 1. O que significa esse valor? 1 ou menos 1? Significa que a minha imagem... Certo? Opa, não dá para vocês verem. Significa que a minha imagem ela é invertida, certo? Ela é invertida. E igual
ao meu objeto. O tamanho dele. Ou seja, o I vai ser igual ao O. Beleza? Portanto, como eles vão ter a mesma proporção, certo? A mesma proporção, a mesma distância entre as minhas lentes, e eles vão girar no mesmo raio, significa que a minha velocidade do objeto ela é constante, né? A velocidade angular é constante, ele vai girar numa trajetória, e, consequentemente, vai ser igual à da minha imagem. Ou seja, o meu V1 vai ser igual ao meu V2, certo? Já o V1 vai ser constante, né? Ele vai fazer uma trajetória circular aqui constante, certo? E a minha imagem também vai fazer a mesma trajetória circular. Como eles têm a mesma proporção, certo? A distância não iria importar. Mas o que é mais importante nesse exercício é que os dois têm a mesma proporção, os mesmos tamanhos, mesmo que sejam invertidos, certo? Como eles têm o mesmo tamanho, a mesma proporção, a velocidade escalar que eles vão fazer o giro lá vai ser a mesma. Portanto, a alternativa correta é a letra C. E com isso, galera, a gente termina a nossa aula de hoje. Bom, esse foi a nossa aula de exercício de lente. Próxima aula a gente vai começar a apostila 3. Se vocês tiverem alguma dúvida, sabem onde chamar eu. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.